Fala, meus amados, graça e paz, tudo bem? Hoje passando por aqui para nós deixar uma questão aqui, né? Uma questão também para que possa tocar no coração, no seu coração, para que o Senhor, a partir dessa telinha, toque no seu coração, né? Que você comece a abrir a sua visão espiritual, que a sua audição abra para o mundo espiritual, né? Vamos falar lá de um varão chamado Josué. Josué, ele andou ali junto com Moisés. A palavra nos diz que quando o Senhor descia sobre o arraial, a palavra vai nos dizer que quando o Senhor descia para falar com o povo naquela congregação, e quando o Senhor se retirava, Josué ainda estava ali. Josué gostava de estar ali na presença. Mesmo quando a palavra nos diz que mesmo assim, quando a coluna de nuvem, a coluna de fogo, ela se retirava, que era o Senhor se representando, a palavra vai nos dizer que Josué ainda permanecia ali. Eu quero falar qual é a sua permanência hoje diante de uma congregação. Qual é a sua estatura? Qual é o seu chamado? Como é que está sendo esse fogo que está incendiando o seu coração, né? Mas eu quero falar lá em 1 Josué, que diz que Deus chegou para Moisés e chegou para Josué e falou assim: Josué, anima-te, esforça-te, tem de bom ânimo, que o meu servo Moisés morreu. Aí Deus chega para Josué e fala assim: mas é você que vai levar o povo a atravessar o rio Jordão. Mas antes de chegar nessa conclusão, a palavra nos diz também, lá em Deuteronômio, capítulo 34, vai nos dizer que Deus, antes de levar Moisés, levou Moisés ao monte, que é o Monte Nebo, e chegou ali, mostrou toda a terra a Moisés e mostrou a ele aquele gigantesco, parentesco terraplaço, aquela terra enorme. E falou a Moisés: essa é a terra prometida a quem eu falei com Abraão, a quem eu tenho jurado, e chegou até vós. Mas só que ali, depois que... Aleluia. Depois que Deus mostrou a terra a Moisés, Moisés fechou os seus olhos. A palavra nos diz que Moisés morreu aos 120 anos. E muitos de nós conhecemos que os olhos de Moisés não se escureceram, né? Moisés era forte. Mas também vai dizer que os filhos de Israel plantearam a morte de Moisés. Mas só que lá no versículo 9 vai dizer que Josué, olha que o versículo 34 de Deuteronômio, no versículo 9 vai dizer: Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E aí você, quando vai lá para Josué capítulo 1, você vai ver que Deus chega perante a Josué e fala com ele para animar ele, né? Mas no versículo 3 de 1 Josué vai dizer que o Senhor falou assim com ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Minha amiga, meu amigo, minha irmã, como é que está sendo o seu aconchego com seus pastores? Como é que está sendo o seu comportamento diante da sua liderança? Será se você está sendo obediente? Será se você está sendo desobediente? Quando você vai lá para Romanos, lá em Romanos, nas cartas, vai dizer que Deus, ele deu domínio também às autoridades.
Lá em Romanos também vai dizer que Deus deu submissão às autoridades, né? Porque olha o que o capítulo 13 de Romanos vai dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. Vou repetir para você. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Mas se você pegar esse capítulo 13 de Romanos, você vai entender tudo que está dizendo a palavra. Mas muitos de nós, né? Um cafezinho aqui para refrescar, quer dizer, para esquentar, né? Que aqui tá frio. Mas muitos de nós, nossos comportamentos não estão como a palavra está nos ordenando. Como é que tá a nossa a nossa frente, a nossa linha de frente com os nossos pastores, com a nossa liderança, você, onde você congrega, como é que você está sendo? Você que você trabalha, como é que você está sendo com o seu patrão? Né? Você sabia que as autoridades, os policiais, os governadores são autoridade? Você sabia que a palavra nos diz que quando essa autoridade ela pega algum meliante que comete algum erro e ali aquela autoridade acaba tirando a vida? Você sabe que a palavra de Romanos vai nos dizer isso, autoridade, que ali é o juízo de Deus sobre a autoridade. Não sou eu que estou falando não, tá? Eu sei que quando a palavra ela confronta, muitas pessoas vêm querer nos perseguir, querer falar mal de nós. Mas quem está dizendo sou eu. Se você reclamar, vai reclamar com quem inspirou e com quem escreveu. Não reclame comigo não, porque eu estou dizendo o que a palavra está dizendo. Eu vivo a palavra, eu sou a palavra, tá? Eu sou a palavra e vivo na palavra de Deus. Mas voltando lá, né? Lá em 1 Josué, aí Deus chega para Josué e fala para ele se animar. Mas só que antes de se animar, antes de chegar nisso, olha o que o livro de Números, no capítulo 11, Moisés chega para Deus e fala: para mim não dá mais. Tá pesado o cargo, eu não tô aguentando mais. Agora você sabia, pastores, líderes, que vai chegar um momento em que você não vai conseguir levar o cargo só. Você vai precisar de alguém para caminhar do seu lado, pastores. Você vai precisar de alguém para caminhar do seu lado, líderes. A palavra mesmo nos diz isso, mas Deus, o Senhor, Ele vai colocar em seu coração pessoas, homens e mulheres para andar ao teu lado. Não é qualquer um, porque a palavra nos diz que quando Moisés chegou para o Senhor e falou que estava cansado daquilo tudo, né? Ao que o Senhor falou para Moisés, tem que ter a autoridade de Moisés com Deus. Eu estou cansado, não dá mais para mim, tá pesado o cargo. E aí Deus chega para Moisés e fala: separa 70 anciões, e quando ali você separar, eu descerei. Lá em Números, capítulo 11, vai dizer isso. Eu estou tudo na palavra. Em Números, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 34 e Josué, capítulo 1. Vai nos dizer que quando Moisés está cansado daquilo tudo, Deus ele manda separar 70 anciões. E quando ele separa os 70 anciões, o Senhor diz que ia descer. Então o Senhor desceu. Mas, rapaz, você tem noção o que é isso? Você tem noção, convicção, o que é 70 anciãos, 70 pessoas. E dessas 70, só 2 foi separada? O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu. Pastor, líderes, o Senhor conhece o coração de vocês, tá? O Senhor sabe qual é o seu desejo, a sua atração pelo Senhor. Então ali nos diz que foi separado Caleb e Josué.
né? Aí voltando lá para o número de Josué capítulo 1, olha o que Deus falou com Josué no capítulo 1, versículo 5. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Muitas das vezes nós acabamos de não entender a palavra por falta de entendimento, por falta de ler a palavra com a inteligência e pedir sabedoria a Deus, porque contexto fora de texto vira pretexto e você acaba lendo e acaba falando aquilo que você quer. Aquilo que eu falei lá em Romanos capítulo 13 às autoridades, beber mais um cafezinho só para esquentar aqui que o negócio tá pegando fogo. E ali, lá em Romanos, quando ele diz às autoridades, submissão às autoridades, a palavra vai nos dizer lá em Romanos capítulo 13. É por isso que quando você vê algum policial ou alguma autoridade tirando a vida de um meliante que quer roubar, que quer fazer algo, a palavra nos diz que é o juízo de Deus sobre aquela autoridade, sobre aquela pessoa. Meu amado, não é eu que estou dizendo, não, é a palavra, eu estou apenas lendo o que a palavra está dizendo. E é por isso que aí vem as perseguições, vem as contendas e vem os maldizer das pessoas sobre você, porque você, quando você se interage na palavra, você quando chega a Deus, você quando é uma mulher, um homem de oração, você é uma mulher que são um homem que se consagra a Deus e acaba falando aquilo que a palavra está dizendo, acaba confrontando aquelas pessoas do outro lado, que eles tem pessoas que querem escutar o que elas querem, tem pessoas que querem congregar em um lugar onde elas mesmas se sente um prazer daquilo tá conviccionando ela, sabe? Não, não é assim não. A palavra do evangelho, ela é eficaz, ela é trepidada, ela é penetrada como uma espada de dois gumes. Se o evangelho não te confrontar e não haver mudança, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que está sendo errado ministrado. Tem alguma coisa que está sendo falado que não está batendo. E vocês? Como é que vocês têm andado diante dos seus pastores? E eu aqui, nesse momento, nesse vídeo, toda vez que eu gravo um vídeo, vem pela inspiração do Senhor para que pessoas sejam tocadas através dessa tela. Pastores, líderes, o Senhor vai tocar no coração de vocês para que pessoas, segundo o coração de Deus, andem ao seu lado. Porque as tendas vão se alargar, o ministério vão crescer, lideranças. A sua liderança vai esticar e você vai precisar de pessoas segundo o coração de Deus. Não adianta você ir pela força do seu braço, porque enquanto você for pela força do seu braço, vai ficar igual aquela água dentro de uma garrafa. Mas quando você derrama a água ela começa a correr. Já reparou a chuva quando ela cai? Vai pingando, mas quando a chuva ela vem de vez, ela espalha. Então, as tendas vão se espalhar, as tendas vão crescer. Mas para isso, líderes e pastores, é preciso que vocês estejam com seu coração voltado a Deus sempre, todos os dias. E vocês, obreiros, diáconos que congregam em sua igreja, comece a abrir a sua visão espiritual. Larga esse olhar carnal, podre. Pare de ficar vendo qualquer coisa, de ficar enxergando aquilo que sua visão espiritual quer te mostrar, mas a sua carne olhar quer te dominar. Os seus ouvidos estejam dispostos à palavra, à voz do Senhor. Que a graça do Espírito Santo toque no seu coração. Que a plenitude do Senhor abundantemente esteja sobre a sua vida. Que o poder de Deus que está dentro de você não depende de Deus, depende de você para começar a manifestá-lo. Porque você, quando é nascido de novo, o poder está dentro de vós. Avança, cristão. Um abraço.